sobre a chance de Palmeiras e Atlético desistirem da operação por Paulinho. Será que isso é real? A temperatura da negociação entre Palmeiras, Andreas Pereira e Fulham. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre a temperatura na negociação entre Andreas Pereira, Palmeiras e Fulham. Palmeiras efetuou uma proposta de 20 milhões de euros para a compra do jogador em definitivo. O Andreas Pereira aceitou as condições sugeridas pelo Palmeiras. Camisa 10, manutenção do atual salário, como o desconto no Brasil é menor do que na Inglaterra. O Andreas Pereira, apesar da manutenção dos 3 milhões de euros por temporada, teria direito a um salário maior. Mas a coisa emperrou no Fulham. O time inglês considerou a oferta de 20 milhões de euros baixa. Mandei mensagem para um dos representantes do Andreas, e aí? Em que pé está essa história? Qual que é a temperatura? E a resposta foi, está morna. O Fulham não quer liberar o Andreas. E o Palmeiras já bateu 20 milhões de euros, que é um número bem alto, né? Fecha aspas, disse esse representante, não entendendo que há vazão para muita melhoria. O Palmeiras pode até considerar um pequeno reajuste na proposta, mas não deve ser suficiente para que o Andreas Pereira seja contratado. A tendência é que o Verdão tenha de buscar outras alternativas. O Andreas tem papel de protagonista no Fulham. Recentemente, o time inglês já havia recusado uma proposta do Olympique de Marselha de 25 milhões de euros, com a curiosidade que em 2022 ele foi comprado do Manchester United por apenas 10 milhões de libras. O Andreas Pereira, que na atual temporada tem 16 jogos, 2 gols, contrato até junho de 2026. Repercutiu uma informação que eu recebi, mas chequei e posso trazer desdobramentos. Bom, a notícia é, um empresário super importante brasileiro me procurou para contar que a negociação entre Paulinho, Palmeiras e Atlético Mineiro pode cair. Eu perguntei, mas qual o motivo? E a pessoa respondeu que os donos do Atlético não estão muito convencidos de que essa negociação, se levada adiante, vai fazer bem para o Galo. Apesar dos 18 milhões de euros em dinheiro e da cessão de mais 2 atletas, do Gabriel Menino e do Patrick, que já passaram por exames médicos. Na teoria, esse negócio já deveria ter sido anunciado há bastante tempo. Já há um acordo entre as partes desde 19 de dezembro, ou seja, lá se vão 10 dias. E até agora nada desse anúncio, apesar dos exames médicos já terem sido feitos, de toda a documentação já ter sido trocada. Parece de fato ter alguma coisa estranha no ar. Até fui pesquisar e cheguei a ler que entre os motivos para o não anúncio estava o fato de o Patrick, volante da base do Palmeiras, não ter se acertado ainda com o Galo. Recebi um feedback de uma pessoa do Atlético de que não há problema com o Patrick e que os dirigentes, os acionistas do Galo, não estão dispostos a desistir do acordo. É questão de tempo e burocracias relacionadas às trocas das minutas do contrato para que o Paulinho seja oficialmente anunciado como reforço ao Alviverde e para que o Atlético também confirme as chegadas do Patrick e do Gabriel Menino, além do depósito de 18 milhões de euros que será parcelado. Mas como essa pessoa que me passou a informação conhece muito de mercado e está sempre um passo à frente das outras, fiz questão de trazer a informação para vocês, embora o Atlético desminta. Também conversei com o Nick Arcuri, empresário do Gabriel Menino, que disse que está tudo certo, que não está sabendo de absolutamente nada e que o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Como o futebol tem essas idas e vindas, é sempre importante a gente estar atento aos movimentos. Qualquer novidade prometo trazer para vocês. E você? Tá achando estranha essa demora? Tudo normal? Faz parte? Já usa o espaço para comentário para dar a sua opinião sobre o tema. Mercado da bola agitado por parte do Palmeiras, surpreendente, nem eu acreditava, mas é verdade. E o fato é que, como o Palmeiras está proativo no mercado, notícia boa, não tem data, não tem hora para chegar, não tem momento. O que importa é que a gente tenha que vir agora aqui e, no meu caso, bater um papo com vocês, contar mais uma novidade em relação a, quem sabe, um futuro reforço do Palmeiras. Muitas informações vocês ouviram, checaram e se deram conta que foi aqui no canal do Facincani que eu contei tintim por tintim direitinho pra vocês. Facundo Torres, o preço do Paulinho, a história do Matheus Pereira, o nome do Vija Sante e deste personagem que é o tema deste vídeo aqui, o lateral esquerdo Bernabé. Jogador que foi muito bem com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Bernabé foi um dos grandes pilares da retomada de potencial competitivo do Inter no campeonato, inclusive que fez o Inter chegar a Libertadores junto com o técnico Roger Machado. E o Bernabé, para mim, foi um grande destaque nessa competição e aquela grata surpresa que, faz muita gente abrir os olhos numa possibilidade de ter na equipe.
Claro que o Internacional é um clube grande e ele, evidentemente, tem todo o poder para manter um jogador como o Bernabéi no elenco. A questão toda é que o Bernabéi não pertence ao Inter. E sim, o Bernabéi pertence ao Glasgow Celtic, da Escócia, com um preço fixado na opção de compra deste empréstimo de 5 milhões de euros. É um valor alto para um clube como o Palmeiras, que nesse momento tem ofertado aí nas histórias do Andréas Pereira, do Paulinho, de, sei lá, tentar o Matheus Pereira também, valores acima de 15, 20 milhões, para um time que está com essa barra na agulha, não. Para o Internacional hoje, é uma realidade um pouco diferente, em um ano em que o próprio Inter teve que vender um atleta importante dele ao Palmeiras para tentar fazer um caixa na recuperação de todo aquele problema no primeiro semestre das enchentes. Algo que ainda está reverberando financeiramente no clube gaúcho, mas que pode ter uma mudança nessas últimas horas em relação a uma negociação importante que pode acontecer por lá, e por isso que essa história do Bernabéi no Palmeiras esquentou definitivamente. É exatamente esse detalhe que eu vou contar para vocês e de como e do porquê que o Palmeiras está pensando em um chapéu no Internacional para tentar, nos próximos dias, tirar a equipe gaúcha da jogada junto com o Glasgow Celtic e acertar com esse lateral esquerdo argentino tão importante para a próxima temporada e a pedido do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras foi ao staff, na informação que eu tive nas últimas horas, do Alexander Bernabéi, lateral esquerdo argentino, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro com o Internacional, e a eles fez uma proposta de valorização salarial, além dos protocolares 5 anos de contrato, para que o jogador mude de ideia, que hoje é tentar continuar no Internacional e esperar o acerto, claro, do clube gaúcho com a equipe escocesa. Tá? O Bernabéi deu ao Internacional uma preferência para permanecer no Brasil, desde que, claro, nessa preferência o Inter conseguisse se acertar com o Glasgow Celtic. Vamos supor, se existisse um embate dos dois clubes, tal, por proposta, o Bernabéi optaria em jogar no Internacional. Só que nas últimas horas o Palmeiras entrou muito forte na parada, tá? O Palmeiras deu uma valorização que hoje o Internacional, inclusive até segundo informações e declarações também do presidente Alessandro Barcelos e da diretoria do Inter, a equipe chegou a um limite para conversar com o Bernabéi, também com o staff do jogador e obviamente com o próprio Celtic, tá? Não fará nenhum tipo de loucura, porque o Inter hoje, infelizmente, não pode fazer aportes maiores do que o necessário, e que, no caso, isso chegando ao Palmeiras, por isso que ele conseguiu elevar esse patamar para tentar convencer o Bernabéi. Tá? O Inter chegou ao nível e o Palmeiras, na informação que eu tive, subiu essa história na valorização para tentar demover o jogador. Existe, entre aspas, esse acerto, tá? De Palmeiras com o staff do Bernabéi pela questão salarial. Só que 2 outros detalhes ainda fazem com que o Palmeiras, mesmo encaminhado com o lado do Bernabéi, esteja numa pequena desvantagem no momento. Primeiro deles, o Inter fez uma proposta ao Glasgow Celtic que ainda não obteve resposta, tá? A proposta do Inter de parcelar os 5 milhões de euros em que pede o Celtic na opção de compra. Diferente do Palmeiras, que garantiu ao staff do Bernabéi em que ele chegará com o Celtic sem parcelamento e pagará os 5 milhões que o Celtic quer. Tá? Então existe essa diferença. Mas por que o Palmeiras está em desvantagem? Porque até o dia 31 de dezembro a resposta tem que ser dada ao Inter. Tá? Então se o Celtic aceitar o parcelamento dos 5 milhões de euros até o dia 31, como é a prioridade do contrato na opção de compra, o Bernabéi fica no Internacional. A partir da próxima quarta-feira, 1º de janeiro, se o Celtic responder para o Inter que não gostou da proposta e que vai aceitar a do Palmeiras, a partir dali o negócio passa a ficar muito próximo desse desfecho em favor
da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Só que, além dessa história, o Inter conseguiu uma última carta na manga. E, inclusive, a carta foi obtida há poucos minutos, vamos dizer assim, tá bom? Dizer assim é complicado, dizer assim, que eu tô olhando exatamente aqui agora à minha frente, na informação. O Gabriel Carvalho, jogador, aquele bom menino ali da frente, no Internacional, ele foi vendido para o Al-Qadisiyah, tá? Al-Qadisiyah da Arábia Saudita por 22 milhões de dólares, 16 à vista, mais 6 em bônus. E isso faz com que o Inter também tenha, nessas últimas horas, uma certeza de um budget, de um orçamento para trucar essa história com o Glasgow Celtic e, quem sabe, mudar essa proposta de parcelamento para uma proposta direta. E aí, senhoras e senhores, se até o dia 31 o Inter ofertar com aquilo que o Celtic espera e ter a resposta positiva, o Bernabéu vai para a continuidade dele no Inter. Caso contrário, se o Celtic entender que as propostas são similares e a decisão fica nas mãos do jogador para ele, Celtic, bater o martelo, é aí onde o Palmeiras pode tentar brigar neste leilão, que é de ofertar mais ao Bernabéu, com mais garantias, com mais bônus, com mais luvas, para tentar, claro, trazer o jogador para o Allianz Parque. Tá certo? Então a história está nesse pé. O Palmeiras, sim, prepara um chapéu para tirar o Bernabéu do Internacional. Já fez uma proposta ao staff do jogador maior do que o Inter quer e pode pagar nesse momento. Porém, conta com as horas para saber se de fato o Inter, na venda do Gabriel Carvalho, vai chegar com 5 milhões à vista de euros para trucar a história com o Glasgow Celtic, ou então se o Inter vai tentar esse parcelamento e ter essa resposta positiva por parte dos escoceses. Porque se isso não acontecer, a partir da próxima quarta-feira, o jogo inverte e o Palmeiras fica muito próximo de ter Alexander Bernabéu como reforço em 2025. Lembrando que tanto o Vanderlan como o Caio Paulista estão na vitrine e podem também ser vendidos a partir da próxima temporada. Fala, torcedor Alviverde, vamos aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí do Verdão, né? E tem uma quentinha aí, né? Tem várias, né? A respeito do Paulinho também aí, que tá demorando muito, né? Esse anúncio. E o Atlético Mineiro liberar lá, né? O Jorge Nicola trouxe aí também todos os créditos a ele, todos os créditos ao Facincani. A respeito do Bernabéu, né? Um lateral argentino muito bom. E o Palmeiras aí avança em acordo com o Cruzeiro para vender Rafael Veiga, né? Veja os valores aí da negociação. Segundo aí, o Wilson Pimentel afirmou que o time mineiro ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões na cotação atual, para comprar o meio-campista multicampeão com a camisa do Palestra, né? O Alviverde, por sua vez, gostou dos valores apresentados pelo Palmeiras e existe otimismo para a negociação ser concluída. A reportagem do RTI Sport inclusive afirmou que o clube já estaria trocando minutagens de contrato. Então o Verdão aí já gostou da proposta aí, né? Já estão trocando aquela velha conversa, né? Para se acertar tudo lá, para pegar e assinar um contrato lá com o Cruzeiro, o Rafael Veiga, né? E deixar o Verdão, né? Rafael Veiga aí, um meio-campista muito protagonista aí do Abel Ferreira aí, que jogou muita bola. Eu gosto do Rafael Veiga. Ele passou por uma fase ruim ano passado. Fiquei muito decepcionado, frustrado com ele, mas só que foi uma fase e depois ele começou a melhorar conforme veio o Estevão, outro jogador, né? Aí ele pegou o Rios também. Ele foi ganhando o espaço dele, foi melhorando. Mas enfim, né? O Verdão aí topa vender ele por 77 milhões de reais. Então, coisa que é muito dinheiro, né? Coisa boa. Então, queria saber de você o que você pensa disso daí. Deixa seu like, comenta muito desse vídeo. Tamo junto, um forte abraço e avante palestra!